Ao lado da piscina, a aula de alongamento é fundamental num ritmo de vida que é todo saudável. Afinal, Xuxa viaja e grava muito. Em casa, ela está sempre cercada de equipes que trabalham para as suas empresas. E, de certa forma, está também cercada pelo carinho do público. Aqui neste quarto, ela guarda as centenas de presentes que recebe de crianças do Brasil inteiro. E um bom tempo é dedicado aos bichos de verdade. São 20 cachorros, alguns papagaios e até uma preguiça. A natureza, o mato e também o sol são os componentes básicos da fórmula Xuxa. De certa maneira, esta criatura luminosa, que tem uma magia irresistível com crianças e com adultos, não deixa de ser também um bichinho do mato. Uma espécie de lenda que todo mundo quer conhecer de perto. O mais perto possível. Vida de repórter é dura, mas de vez em quando tem algumas compensações. Eu, por exemplo, estou a ponto de dar um passo que eu tenho certeza faz parte da fantasia de milhões de brasileiros. Eu vou entrar no quarto da Xuxa. O quarto da Xuxa não é muito grande, mas é de muito bom gosto, todo em tons de cinza, branco e preto. A cama da Xuxa, sim, é bem grande. Tem uma colcha com o nome Xuxa bordado. E aqui nessa parede tem 2 pôsteres escuros. E aqui desse lado, um equipamento de som e de vídeo completo, um equipamento importado, um instrumento de trabalho da Xuxa. Se a gente entrar aqui por esse corredor, a gente vai chegar ao lugar onde a Xuxa se veste, o quarto de vestir da Xuxa, onde ela fica ainda mais bonita do que ela é. E aqui a gente vai encontrar a própria Xuxa. Oi, já tô pronta, vamos? Vamos. O ritmo de vida de Xuxa não tem variado muito nos últimos anos, é sempre muito trabalho. Ela, inclusive, tem resistido a muitos apelos e até a romances muito falados. Um apelo que ela não resiste é o apelo dos baixinhos, é claro. E agora, de baixinhos que falam outra língua, de um outro país. Ela está se preparando para fazer um projeto no México. Como é que é esse projeto? Você foi convidada, é isso? Isso, eu fui convidada para fazer um programa lá no México e eu estou estudando com muito carinho meu convite. Fico muito feliz por ser convidada, né? Fazer um programa, que é uma coisa que eu já estava pensando realmente fazer. Mas isso só para o ano que vem mesmo. Assim que eu aprender legal o espanhol, que eu conseguir cumprir com meus compromissos aqui no Brasil também. Mas não quer dizer que eu vá deixar de fazer coisas aqui. Como é que está o seu espanhol? Só foi como pouco. Pouquito. Você está lançando um filme que foi dirigido pela Tezuka Yamazaki. Como é que é a história desse filme? Existe uma pessoa que se chama Maria da Graça, não é? Isso. Mas não quer dizer que seja a história da minha vida, não. As pessoas estão falando, você está fazendo uma autobiografia. Não, não é isso, não. A Maria da Graça tem uma coisa em comum, sim, comigo. Ela veio do interior para ir atrás do seu sonho, conseguir batalhar pra caramba, mas ela passou por muitas dificuldades que eu não passei. Todos os filmes anteriores tinha campanhas, né? Uhum. Você lançava o filme com campanhas de ajuda a crianças, etc. Qual é a campanha que está atrelada a esse filme de agora? Nós sempre fazíamos com agasalho, né? Mas nós fizemos uma pesquisa e descobrimos que os baixinhos aqui no Brasil, claro, eles precisam também, mas não é isso que está pegando mais, eles precisam de comida. Então agora a gente faz o seguinte, é trocar o ingresso por 1 quilo. 1 quilo de alimento não perecível, ou seja, 1 quilo de farinha, 1 quilo de feijão, de arroz. E a criança leva no dia 21, que é a estreia, e troca por um ingresso, né? Então, quer dizer, vai estar ajudando um baixinho realmente que está precisando. O nome da campanha se chama Doe a Quem Dói, né? A fome seria no caso. Xuxa, quem é muito conhecido, em geral, tem que enfrentar uma solidão muito grande. Se um camarada quiser te telefonar, onde é que eu vou encontrar uma brecha para falar com a Xuxa e convidá-la para jantar? Como é que é isso? Eu posso? Alguém pode? Pode, foi o caso até do Ayrton. Foi assim, né? O Beco, eu estava num programa vendo até uma entrevista que tinha saído dele e tal. Eu falei, ó, tá vendo? Uma pessoa assim... Porque eu não sei se é o caso das pessoas que são assim, o meu caso foi isso. Eu fico preocupada que as pessoas que chegam perto de mim ou estão procurando minha grana ou minha fama. Então eu falei, olha, ele já tem fama, já tem grana, mas tem namorada, tal, porque estava falando até da namorada dele. E depois de um tempo, ele ligou lá pra Globo
E até a Marlene falou, olha, tu não queria falar com ele, agora fala. E eu falei com ele no programa. E aí ele me marcou pra gente se ver, todo mundo sabe a história do aviãozinho, que mandou o aviãozinho lá pra me buscar e eu fui vê-lo. Mas foi assim, foi através de um telefonema. Então, quer dizer, podem ligar, gente, não tem problema nenhum não, que agora o telefone está desocupado. Em relação ao Ayrton, qual foi o erro? Por que esse casal tão badalado acabou não acontecendo? Não, eu acho que foi uma falta até de conversa. Porque no começo eu conversei muito, falei com ele que eu não tinha tempo e tal, mas no começo tudo, né? Ah, tudo bem, o tempo que você tem tá ótimo, não, foi indo. E depois ele começou a cobrar, você tá com pouco tempo, só eu tenho tempo pra você. Quer dizer que ele chegava mais rápido? É, porque ele fica mais ou menos 2 semanas no Brasil, 2 semanas fora, e essas 2 semanas que ele fica aqui, ele tem muito mais tempo do que eu. Realmente ele trabalha bastante, viaja muito, mas tem muito mais tempo que eu. E eu não tinha esse tempo, sabe? O tempo que ele tinha que ficar esperando se eu chegava em casa para falar com ele, muitas vezes não dava, eu chegava em casa, se eu ligasse para ele, eu dizia rápido que eu cheguei, tinha que dormir porque eu tinha trabalho no outro dia, a gente falava muito mais por telefone do que se via, né? E aí começou a ficar apertado até um dia que não deu mais. Sobre o Pelé, o que você guarda da experiência? Eu conheci ele com 17 anos, né? As pessoas falam, as pessoas que entendem sobre isso dizem que só existe um amor na vida da gente. Eu não concordo, mas com certeza ele foi uma pessoa muito importante. Posso dizer que eu amei o Pelé, e dos 17 até os 23 anos. Então eu aprendi muita coisa boa e muita coisa ruim também, né? Aí foi uma experiência hiper válida na minha vida. E continuamos sendo amigos, isso que é mais importante. Ele fala comigo sobre as namoradas dele, como é que ele tá, pergunta também, vai casar? Enfim, a gente continua amigo. Legal. E você responde o que quando ele pergunta isso? Quando eu for casar, eu vou convidar ele com um convite especial. Você vai convidar o Ayrton também? Ah, não sei. Se ele quiser ir, claro, por que não? Acho que as pessoas que são namorados da gente ou foram namorados, sei lá, eu considero uma pessoa especial na vida da gente. A gente não pode, só porque terminou um relacionamento, esquecer disso. Algumas pessoas até não gostam, mas eu tenho isso como pensamento. Eu gostaria de continuar falando com eles, eu tenho carinho por eles. Eu já tive muito mais em outra época, sabe? Então eu continuo tendo. Você está diante de mais uma mudança na vida. Agora você vai se internacionalizar. Você acha que isso vai parar onde? Só no dia que você casar e mudar de vida outra vez? Ah, não. Inclusive a gente já está fazendo modelitos de barriguinha já. Sério, gente, não ri não, mas é sério. A minha figurinista até estava pensando, poxa, a gente pode fazer umas roupinhas tão bonitinhas, e eu não penso em parar, não. Eu acho que eu posso fazer, se eu me casasse com alguém, tivesse meus filhinhos e tal, eu acho que eu poderia fazer o programa até os 5 meses, 6 meses. Dou uma paradinha, que tem que parar normalmente, a gente pode dar as férias no programa, e eu vou continuar. Imagina, vou mostrar para todo mundo meus pimpolhos, um ou dois que vão pintar, eu não vou querer parar, não. E esse pensamento tem te ocupado bastante ultimamente? De ter o filho ou de fazer o programa com barriguinhas? As duas coisas. Eu não me ocupo muito com isso porque eu não posso fazer sozinha, né? Então, quando tiver realmente a pessoa, eu vou começar a me preocupar, assim. Mas agora dizendo que a linha está desocupada e falando isso e com esse sorriso, é capaz de as coisas acontecerem. Mas é muito difícil encontrar uma pessoa. Acho que relacionamento a dois é difícil para todo mundo. E para mim um pouquinho mais, por falta de tempo, por uma série de coisas, barreiras que eu mesmo ponho, né? Que barreiras são essas? As minhas dúvidas se as pessoas realmente gostam de mim, vão gostar de mim de verdade. Eu acho que é normal do ser humano. Mas eu sou, acho que um pouquinho exagerado. Até eu acho que pelo fato de eu ter muito carinho normalmente pelas crianças, sabe? E um carinho verdadeiro, o amor verdadeiro. Elas falam pra mim, eu te amo, choram, vibram, me dão flores, demonstram o maior carinho. Então quando eu vejo um amor, aí vem uma pessoa e diz eu te amo, não entra direito. O da criança entra mais, mais fundo, me toca mais. Então eu sou muito mais exigente com a pessoa, as pessoas que chegam perto de mim, querendo me conhecer mais como mulher do que como apresentadora e tal, porque eu ali no meu dia a dia eu tenho o amor verdadeiro com eles, então é difícil. Muitas pessoas dizem que você desperta muito cedo a sensualidade nas pessoas jovens. Explica isso um pouco. Mas eu não acho isso errado, não vejo mal nenhum se você faz de uma maneira sadia, principalmente se a criança gosta do que está fazendo. Eu não acho que tem que fazer nada forçado, sabe? Tem certas pessoas que forçam a criança ou não querem que ela use um tipo de roupa porque não é para a idade dela. Eu acho que não, acho que ela tem que fazer o que quer. Eu acho que tem que ter uma coisa, tem que ter liberdade, as crianças precisam disso.
E não dá para comparar com o que aconteceu com nossa mãe, com os nossos avós e tal, porque é outra época. E o Brasil, o mundo, as pessoas modificam através das crianças. É óbvio, elas são o futuro do mundo todo. Então tem que ter essa modificação através das crianças. Mas esse modelo Xuxa aos 10, aos 9, aos 10 anos, essas xuxinhas todas, querendo ser sensuais, você acha que isso é uma coisa natural, uma decorrência da época e do tempo? Acho que quem é sensual não fica querendo, ela já é sensual. Acho que o fato delas quererem usar as roupas que eu uso, ou quererem fazer certas coisas, é normal também, porque quando a gente gosta de alguém, a gente quer ser igual a essa pessoa. Não tem mal nenhum as pessoas gostarem de mim e quererem ser igual. Afinal de contas, eu sou uma vencedora. Se elas me imitarem ou quererem ser igual, vão ser vencedoras também, que nem eu. Não bebo, não fumo, não me drogo. Tenho muita sorte na vida, tenho muita saúde. E vamos seguir por esse caminho. Então vamos todo mundo por aí. E aqui estão alguns momentos de Lua de Cristal, o filme estrelado por Xuxa e Sérgio Malandro, com direção de Tezuka Yamazaki, e que estreia nesta quinta-feira em 137 cinemas de todo o Brasil.